Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Tensei Kizoku no Isekai Bonkeroku, ou se vocês preferirem em inglês, The Aristocrat Otherworldly Adventure, Serving Gods Who Go Too Far. Como no próprio nome já diz, se trata de um Isekai, então a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. No início do primeiro ep, o nosso prota caminha em frente a uma mercearia, pensando que tá com muita fome, mas infelizmente não tem nada para ele comer em sua casa, e nem ninguém esperando por ele. Nesse mesmo instante, várias pessoas saem correndo dessa lojinha, e logo atrás, vem um bandido com uma faca, dizendo que iria matar as garotas, que por sinal, estavam no chão gritando e morrendo de medo. Ao ver aquilo, o nosso protagonista, achando que ele realmente está dentro de um anime, resolve salvar as garotas, mesmo sem ter nenhum tipo de habilidade. Então ele pula para cima do bandido e se joga bem no meio da faca dele, e com isso, ele morreu. Mas em seus últimos pensamentos, ele estava feliz por ter salvo as duas garotas. Assim que ele abriu seus olhos, ele pensou que estava em um hospital muito chique. Mas assim que ele se olhou no espelho, ele percebeu que estava enganado, já que ele não reconhecia quem ele estava vendo, e não parava de se perguntar quem era aquele garotinho. Seu novo nome era Caim, e tanto sua mãe quanto a empregada estavam muito preocupados com ele, já que ele estava de cama há mais de uma semana, e por isso ele deve ter ficado tão confuso. Mesmo confuso com tudo aquilo, pouco tempo depois ele já se tocou que tinha morrido, e na verdade tinha reencarnado. Tudo isso porque na sua vida passada ele lia muito mangá, e assim como a gente, já sonhou em viver um Isekai e ter poderes extremamente grandiosos. E ao invés de ele ter ficado triste por ter morrido, ele na verdade ficou muito ansioso, já que em sua vida passada ele não tinha nenhum arrependimento. E infelizmente, ele era um órfão, já que toda a sua família já tinha morrido. Agora com essa nova oportunidade, tendo uma família reencarnada no corpo de uma criança de 3 anos, ele resolve aproveitar tudo que tem. E como ele tinha todas as suas lembranças de um garoto do colegial, sua vida de estudo seria muito mais fácil. Nesse mesmo dia enquanto jantava, ele já tinha conhecido toda a sua família e as pessoas que trabalhavam em sua casa. Seu pai se chamava Garmin, sua mãe Sarah e sua irmã mais velha Raine. Além deles, ele também tem uma madrasta chamada Maria, além de 2 irmãos chamados Jen e Alec. E o motivo pelo qual ele tinha uma família tão grande e vivia numa mansão gigantesca era por causa de seu pai, que era um grande aristocrata, que tinha seu próprio exército. Ou seja, ele era muito rico. Depois desse jantar, enquanto ele conversava com a Sylvia, ele descobriu que em seu novo mundo existem magias, monstros, além, é claro, de aventureiros. E como ele é viciado em animes, ele mal podia esperar para aprender magias e se tornar um grande aventureiro. Então ele pediu ajuda para seus pais e perguntou como ele poderia fazer para aprendê-las. Mas infelizmente, eles falaram que ele teria que fazer 5 anos antes, já que é nessa idade que as pessoas são batizadas, e nesse batismo você cria vínculo com os deuses. Mas obviamente, isso só conta se você for uma pessoa normal, já que assim que ele voltou para seu quarto e foi testar alguma coisa, ele já conseguiu produzir chamas de sua mão, e até mesmo perdeu o controle delas. Mas felizmente nem a Sylvia e nem a Raine conseguiram descobrir isso. Então pelos próximos 2 anos, sua irmã mais velha iria ensinar ele sobre tudo daquele mundo, e toda a história que já se passou. Ela falou até mesmo do primeiro rei daquele reino, que se chamava Yuya. E por sinal, ele também era um aventureiro, mas isso aconteceu há 300 anos atrás. Além de tudo isso, naquele mundo também existiam elfas, anões e homens-feras. E como o tempo voa quando a gente está se divertindo, finalmente ele completou 5 anos e o grande dia do batismo chegou. E não só ele, como toda a sua família estava extremamente empolgada com aquele evento. E como sua família é muito popular, no caminho até lá, de carruagem, todos à sua volta não paravam de olhar para eles. Mas obviamente, o mais ansioso de todos era o Caim. Então mesmo no caminho, ele já perguntou para Raine como era ter um status e receber as bênçãos dos deuses. Esses status servem para mostrar todos os tipos de estatística que uma pessoa tem, seus poderes, suas bênçãos e até mesmo habilidades especiais. Mas ao ler os status da sua irmã, a coisa que mais chamou a atenção dele foi uma habilidade especial dela, chamada Obsessão pelo Caim. Mas percebendo que ela iria ficar brava, ele resolveu ignorar aquilo e falou que ficou surpreso com os 3 tipos de magia que ela possuía. Vendo aquela situação, seus pais resolveram ajudá-la ainda mais. E falaram que existem 5 levels, tanto para as bênçãos quanto para as magias que eles recebem. E quanto maior o level, mais forte é. E o único jeito de receber essas bênçãos é através do batismo, já que é nesse momento que os deuses lhe concedem poder. E assim que o padre terminou de recitar o batismo, as estátuas dos deuses brilharam tanto que até mesmo ele ficou surpreso, já que ninguém nunca tinha visto aquilo. E inesperadamente, o Caim foi teleportado até o mundo dos deuses e se reuniu frente a frente com cada um deles. Obviamente, ele é a primeira pessoa que é permitida entrar lá, simplesmente por ter reencarnado. A primeira coisa que os deuses falam é que a morte que ele sofreu em seu mundo original não era para ter acontecido, já que antes do ladrão chegar nas meninas, ele teria tropeçado e seria pego por todas as pessoas que estavam em volta.
Mas como Caim se antecipou e tentou fazer um ato nobre, ele acabou morrendo. Mas como ele morreu tentando ajudar alguém, o Deus da Terra conversou com os deuses de outro mundo e perguntou se ele poderia reencarnar lá. E como ele está vivo, a gente sabe que eles permitiram. E ele só não se lembra da sua fase antes de ter 3 anos, porque aqueles deuses apagaram sua mente, já que seria muito traumático para um garoto do colegial viver essa fase de bebê de novo. Ao escutar tudo aquilo, o Caim não pôde deixar de ficar um pouco triste, já que ele achava que seu ato tinha sido muito maior do que ele realmente foi. Mesmo assim, ele ficou feliz por ter reencarnado e agradeceu demais aos deuses daquele mundo, já que ele sempre quis viver em um mundo mágico, e ele tem uma família muito especial que ele ama muito. Voltando para o que interessa, todos os deuses se apresentaram, e para a surpresa de absolutamente ninguém, todos eles resolveram dar suas bênçãos para ele. E depois disso, começaram a rir sem motivo. Com o fim dessa cerimônia, finalmente ele vai poder abrir seus status. E seu pai, que estava curioso com todo aquele brilho, já pediu para ele mostrá-lo. Mas como Caim estava com um mau pressentimento, ele resolveu mentir dizendo que estava com dor de barriga. Então ele se escondeu e foi ver sozinho seus status. E assim que ele viu que todas as suas magias, todas as suas bênçãos e todas as suas habilidades estavam no level 10, ele ficou desnorteado, já que naquele mundo o nível máximo seria 5. E ele estava muito contente por não ter mostrado para seus pais, já que isso deixaria qualquer pessoa chocada. Então, usando uma de suas novas habilidades, ele conseguiu mascarar seus status, deixando um pouco mais plausível para aquele mundo. Pelo menos era isso que ele tinha pensado, já que chegando em sua casa no jantar de comemoração, seu pai novamente pediu para ver seus status. E assim que ele viu a quantidade de poder mágico que ele tinha, e todos os outros status, ele ficou extremamente espantado, mesmo Caim tendo diminuído todos eles um monte. O poder que ele tinha era 300 vezes maior do que um mago real, e eles não faziam parte nem de 1% da população. E para piorar tudo, ele apenas tinha 5 anos. Depois que o caos dessa situação se acalmou, seu pai tomou uma decisão e disse que ele jamais poderia mostrar seu status para mais ninguém, já que isso seria muito perigoso e ele poderia até mesmo ser controlado pelo Estado. Então ele pediu para toda a sua família não comentar com ninguém sobre aquele acontecimento e não deixar absolutamente ninguém descobrir sobre aquilo. De volta ao seu quarto, o Caim encontra um livro mágico, para ser mais específico, um livro de invocar animais. Então, como ele queria invocar algum animal fofinho, ele já corre para fora usar esse livro. Mas ao invés de um bichinho fofinho sair de sua invocação, um grande demônio sai de lá. E ele se encontra na mesma situação que ele teve em sua vida passada, onde ele teria que proteger a vida de 2 garotinhas. E mesmo agora ele sendo extremamente forte, ele fez a mesma coisa que da última vez. Correu para cima do monstro sem nem pensar, e acabou sendo golpeado. Mas antes dele cair no chão, ele conseguiu deletar aquele monstro e salvar as 2 garotinhas. E também diferente da primeira vez, como ele era muito forte, ele também não morreu, apesar de ter desmaiado e deixar as garotas chorando e preocupadas com ele. E daquele momento até sua festa de aniversário de 5 anos, só uma coisa passava em sua mente, que naquele mundo, ele poderia fazer as pessoas sorrirem e salvar todas elas. E assim que seu pai perguntou o que ele iria querer fazer de sua vida, ele fez um anúncio para todas as pessoas, dizendo que iria se tornar um aventureiro, que iria proteger o sorriso de todas as pessoas. Então, para ajudar ele, seu pai disse que iria contratar professoras, que iriam acompanhar ele em novas experiências, além, é claro, de ensiná-lo tudo sobre aquele mundo. Ao escutar aquilo, o Caim ficou extremamente ansioso, e ele não parava de se perguntar qual seria a aparência de seus professores. E a ansiedade foi tanta, que assim que elas chegaram, ele sem querer caiu em cima de uma delas. Mas por ele ser uma criança, aquilo não teve problema nenhum. Depois disso, elas foram se apresentar. Sua professora de cabelo vermelho se chama Minnie, e ela é uma aventureira de classe D. Já sua professora de cabelo verde se chama Nina, e também é do mesmo ranking que a Millie. Com o fim das apresentações, o pai do Caim disse que é um prazer conhecê-las, e que pelos próximos 3 anos, elas estão encarregadas de cuidar dele e ensiná-lo o que elas puderem, mesmo a gente sabendo que não vai ter muita coisa para ensinar. Agora do lado de fora, a Millie, que é uma espadachim, pede para ver as habilidades do Caim, que por sinal são muito maiores do que a dela, já que em um duelo de teste, ela não teve a menor chance contra ele, e ele até mesmo conversava enquanto lutava. Então ela disse que não conseguiria ajudar ele, e que agora era a vez da Nina, uma maga que até mesmo recebeu a bênção do deus da magia. Mesmo assim que o Caim mostrou suas habilidades básicas de magia, ele já superava ela. E não só ela, ele já superava até mesmo os magos reais que faziam parte da corte dos magos. E para piorar toda aquela situação, ele apenas tinha 5 anos. As garotas ficaram tão chocadas que elas nem mesmo sabiam o que pensar, já que ele era muito mais forte que elas. Então, para fechar com chave de ouro, ele mostrou sua caixa de itens que cabe qualquer tipo de coisa lá dentro. E a única coisa que saiu da boca delas é que ele era literalmente um gênio. Diante de toda essa situação, mesmo Caim sabendo que elas não conseguiriam ensinar ele mais nada, ele ainda assim viu valor nas suas professoras e pediu para elas levarem ele até o lado de fora, já que ele nunca tinha saído de sua mansão.
Então elas imediatamente foram falar com seu pai e pedir permissão para levá-lo para o lado de fora, já que se eles fossem fazer seu treinamento do lado de dentro, ele muito provavelmente destruiria tudo ao seu redor, já que ele era extremamente forte. Aquela notícia não deixou seu pai nada surpreso, já que ele já sabe o potencial do seu filho. Mesmo assim, ele disse que tinha algumas condições. Ele não poderia ir muito longe, e além disso, ele teria que voltar antes do sol se pôr. Agora que seu pai concordou com seu novo treinamento, Caim finalmente se sentiu como um aventureiro. E também finalmente usou uma magia sem se segurar, que além de destruir uma pedra gigante, abriu uma cratera no chão e mostrou mais uma vez o tipo de aluno que seus professores teriam. Logo em seguida, enquanto eles conversavam, um monstro surge. Para ser mais específico, um coelho raivoso, que em apenas um ataque foi derrotado pelo Caim. E como foi sua primeira presa, ele já colocou o pequeno animal em sua caixa de itens para mostrar para os seus pais, como toda criança faria. Aproveitando que eles ainda tinham tempo, a Millie falou que eles poderiam caçar mais alguns monstros. Então a Nina utilizou uma magia que permitia ela olhar ao redor e descobrir onde os outros monstros estavam. Ao ver sua professora em ação, o Caim ficou curioso e perguntou como ele poderia fazer para também usar aquela magia. E depois que ela passou as instruções, ele tentou usá-la, e obviamente ele teve sucesso, e conseguiu até mesmo saber quantos monstros tinham naquela direção, mostrando mais uma vez que suas professoras não podiam ficar surpresas com as coisas que ele ainda iria fazer. Depois de facilmente derrotar aqueles coelhos, o Caim se viu em frente a uma floresta, e imediatamente suas professoras falaram que ele não podia entrar lá, já que dentro dela existem os piores tipos de monstro possível. E de tempos em tempos, esses monstros se reúnem e fazem um grande ataque à cidade. E por isso, elas têm muralhas tão grandes e sempre estão protegidas. Mesmo escutando aquilo, o Caim mal podia ver a hora de entrar naquele lugar. Com o fim de seu primeiro dia de treinamento, o Caim voltou para casa e foi checar os seus status para ver que level ele estava. E mais uma vez ficou preocupado com que as pessoas fossem fazer testes com seu corpo, já que apenas matando 8 coelhos, ele já estava no level 8. Tudo isso porque ele recebeu uma bênção, que fazia com que ele ganhasse 100 vezes mais experiência do que qualquer outra pessoa no mundo. No dia seguinte, suas professoras resolveram levar ele até a guilda de aventureiros, já que como ele era muito forte, elas precisariam encontrar monstros mais fortes para ele derrotar. E como esse era um dos sonhos do pequeno Caim, ele estava mais que feliz por entrar naquele lugar, já que um de seus objetivos é se tornar um grande aventureiro, além, é claro, de salvar pessoas. Por coincidência do destino, enquanto suas professoras estavam perguntando sobre os monstros, um grupo de aventureiros de classe C vieram incomodá-las, dizendo que elas eram uma vergonha, já que agora até mesmo elas estavam sendo pagas para ser babá de uma criança. E depois disso, na maior cara de pau, ele falou que elas deveriam largar o Caim e pegar uma mesa para beber com eles. Obviamente, a Millie e a Nina recusaram o convite, e não estavam nem aí por que aquele cara estava falando. Mas essa situação deixou os homens revoltados, e eles resolveram usar força física e dominar as garotas, que claramente ficaram extremamente desconfortáveis com aquilo. Vendo tudo aquilo, o Caim não pôde ficar parado, e mesmo sendo um 3 contra 1 e eles estarem armados com facas, o Caim resolveu intervir, e ser um bom garoto, e salvar suas professoras, que depois de serem salvas, agradeceram do fundo do coração a bondade do Caim, já que ele facilmente derrotou aqueles homens. Então, pelos próximos 3 anos, o Caim continuou crescendo e evoluindo, ao lado de suas professoras. Mas finalmente, o dia da despedida chegou. Então, como forma de agradecimento por todo aquele tempo juntos, ele resolveu fazer algumas bolsas de item para elas. Mas para isso, ele teve que derrotar 2 monstros extremamente fortes que estavam naquela floresta que ele não deveria ir, que por sinal, morreram em um ataque cada um. Mas os ataques utilizados foram tão fortes que os guardas da cidade até mesmo acharam que os monstros estavam atacando, tocaram um sinal de emergência e mandaram suas tropas. Mas assim que seu pai e suas tropas chegaram lá, eles apenas encontraram uma cratera no chão e um lenço da família real, que o Caim, sem querer, esqueceu na cena do crime. Agora, nos seus últimos minutos com suas professoras, o Caim entrega os presentes para elas. E a bolsa de item que ele fez para cada uma delas era tão forte que elas poderiam até mesmo ser consideradas tesouros nacionais. Pois além de elas conseguirem colocar uma mansão inteira dentro delas, elas também não poderiam ser utilizadas por outras pessoas, já que ele tinha feito especialmente para elas. Obviamente, esse presente representava uma maneira de agradecê-las por todos os momentos que eles passaram juntos, todas as experiências e todos os monstros derrotados. E por ora, esse era o momento de dizer adeus, mesmo que no futuro eles possam se reencontrar. 2 anos se passaram e o Caim finalmente fez 10 anos. E junto de seu pai, ele estava fazendo uma viagem até a capital real, já que teria um evento em que todos os nobres apresentariam seus filhos à sociedade. Obviamente, durante esses 2 longos anos, ele não ficou sem fazer nada. Ele continuou derrotando diversos monstros e evoluindo sem parar.
Ele, inclusive, já tinha até mesmo matado dragões. E seu poder mágico já ultrapassava 80 milhões. E ele continuava ficando cada vez mais forte. Voltando para a viagem, enquanto ele estava na carruagem com toda a sua família, a Raine disse que mal podia esperar por participar da escola com ele, já que ela estava muito ansiosa para viver com ele na capital. Mas infelizmente, você só pode fazer o teste para entrar na escola quando você fizer 12 anos. Então, pro azar dela, ela teria que esperar mais 2 longos anos. Então, mudando de assunto, Caim pergunta pro seu pai quanto tempo eles ainda vão levar para chegar na capital. E ele respondeu dizendo que se nenhum monstro atacar eles, em 1 semana, eles vão chegar. Nesse mesmo momento, Caim, que estava relaxado, resolve usar a sua magia para procurar monstros em volta. E inesperadamente, ele descobre que um grupo de pessoas está sendo atacado. E percebendo que eles não conseguiriam chegar a tempo, o Caim resolve ir a pé, ou melhor dizendo, voando, utilizando suas magias de ar. E ainda bem que ele percebeu isso, senão todos que estavam lá teriam morrido, já que os guardas que estavam defendendo a carruagem não estavam dando conta daqueles monstros. Mas pro Caim, que consegue derrotar até mesmo dragões, aquilo foi um passeio de criança. Depois de derrotar os monstros para ajudar ainda mais, ele curou todos os soldados que ainda estavam vivos. Mas infelizmente, ele não conseguia ressuscitar aqueles que tinham morrido. Mesmo assim, ele colocou o corpo de todos eles dentro de sua caixa mágica e levaria eles até sua terra natal para terem um enterro de respeito. Assim que seu pai chegou, ele percebeu a situação e ficou grato pelo Caim ter corrido na frente e resolvido as coisas por lá. Mais grato ainda quando ele viu o emblema que tinha na carruagem, já que se tratava do emblema da casa do Duque Santana, um dos duques mais influentes de todo o reino. E não só a filha do duque, mas a própria princesa, que é filha do rei, estava lá dentro. E para sorte ou azar do Caim, elas eram da idade dele e já estavam completamente apaixonadas por ele, já que elas viram em primeira mão tudo que ele era capaz de fazer. E mesmo elas sendo nobres e pessoas extremamente influentes no reino, elas não resolveram se conter e já partiram para o ataque e começaram a brigar para ver quem iria ficar com Caim. E no meio dessa briga de empurra-empurra, elas perguntaram o que ele estava fazendo lá. Então ele disse que estava indo até a capital real para fazer parte do evento que iria acontecer. E como elas também tinham esse mesmo objetivo, elas se aproveitaram da situação e arrastaram ele até sua carruagem, dizendo que estavam com muito medo e que elas precisavam dele para continuar em segurança. E o mais surpreso diante de toda aquela situação foi o pai do Caim, que não conseguiu nem falar uma palavra sequer, vendo toda aquela situação. E praticamente deixou seu filho ser sequestrado. Seguindo a viagem dentro da carruagem com as garotas, elas continuavam disputando a atenção do Caim. E inclusive, obrigaram ele a chamá-las pelo primeiro nome. O nome da princesa loirinha, filha do rei, é Teles. Já a filha do Duque Santana se chama Silk. E ambas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para não sair do lado do Caim, já que mesmo quando eles chegaram numa cidade antes da capital e foram descansar, elas obrigaram ele a passar a noite com elas, dizendo que o Caim era a pessoa mais forte daquele lugar, e se um grande dragão atacasse durante a noite, elas não se sentiriam seguras, e elas queriam a todo custo que o Caim as protegesse. Então mesmo o pai do Caim tentando impedir aquela situação, já que eles eram apenas crianças, elas ainda assim tinham mais autoridade que ele, e não tinha absolutamente nada que ele pudesse fazer. Então, para agradar elas, o Caim disse que concordava, desde que o quarto em que eles ficassem fosse muito grande. Mas assim que ele chegou naquele imenso quarto, de nada adiantou, já que as duas garotas juntaram as camas, e no fim, pararam de brigar por ele, e resolveram dividi-lo. E a pressão que elas colocavam no pequeno Caim era tanta, que ele não conseguia dizer não. E embora elas tenham conseguido dormir extremamente bem, o Caim nem sequer conseguiu fechar os olhos, já que a ansiedade que ele sentia era tão grande que era impossível dormir. Mas para sorte dele, finalmente, a viagem acabou, e eles chegaram na capital real. Assim que eles desceram da carruagem, o vice-capitão real Gazardo estava lá para recebê-los, e agradeceu Caim imensamente por tudo que ele tinha feito, principalmente por ter salvado a princesa e a filha do duque, além, é claro, de salvar os seus soldados e trazer o corpo daqueles que tinham morrido, que graças a ele poderiam ter um enterro digno de soldado, já que eles deram suas vidas para salvar aquelas garotas. E mesmo Caim pediu para o Gazardo se certificar de que isso fosse acontecer. E assim que ele pretendia ir embora, o vice-capitão o segurou, dizendo que ele foi convocado pelo próprio rei. Chegando lá, ele caminhou no tapete vermelho e se curvou diante do rei daquele reino. Queria lhe dar uma recompensa por todos os feitos que ele tinha feito em sua viagem, já que no fim das contas, ele salvou não só a filha do rei, como a filha do próprio duque, derrotando sozinho um grande exército de orcs, que por sinal, tinham um level extremamente alto. E além disso, possuía um general, além, é claro, de salvar os soldados que tinham lutado. E como recompensa por tudo aquilo,
ele receberia o título de barão, além de 10 moedas de platina e uma mansão só para ele. Obviamente, assim que o rei fez aquele anúncio, uma grande comoção ocorreu entre os nobres, dizendo que ele era apenas uma criança de 10 anos. Inclusive, um dos nobres chamado Corgino saiu em protesto àquela decisão, dizendo que tudo aquilo era demais para o pequeno Caim. E por incrível que pareça, o Caim concordava com ele. Mesmo assim, ele não deu um pio. Ao escutar aquilo, o rei mandou ele se calar e disse que não iria mudar sua decisão e para ele voltar para onde ele estava, já que nenhuma pessoa seria capaz de fazer o que o Caim tinha feito. E além disso, ninguém em seu reino que tenha tanto potencial merece ser um desconhecido, independente de sua idade. Então, sabendo que não podia recusar aquilo, o Caim aceitou de bom grado. E com isso, a audiência terminou. Mas infelizmente, não para o Caim, já que o rei disse que queria conversar com ele pessoalmente. Agora na sala ao lado, enquanto eles esperam pela chegada do rei, o pai do Caim diz que está surpreso por ele ser seu terceiro filho, e mesmo assim, ser o primeiro a ter uma grande promoção. Nesse mesmo momento, a realeza chega, e obviamente, trouxeram suas filhas. Mas o rei disse que estava lá para agradecê-lo não como rei, mas sim como pai, já que se não fosse por ele, sua filha teria morrido. Além dele, o próprio Duque Eric, pai da Silk, também o agradeceu imensamente. E receber esses agradecimentos de pessoas tão importantes deixou o Caim sem jeito, já que na cabeça dele, ele não tinha feito nada demais, e faria aquilo por qualquer outra pessoa. Mas tanto para o rei quanto para o Duque, apenas aquelas recompensas não eram suficientes. E eles inclusive já tinham conversado entre si para decidir o que eles iriam fazer a respeito do Caim, já que eles precisavam achar algum jeito de manter o Caim naquele reino e não deixá-lo sair nunca mais. Então, com toda a seriedade do mundo, o rei olha para o Caim e fala para ele pegar sua filha como esposa. E quem terminou aquela frase foi o Duque Eric, dizendo para ele também se casar com sua filha Silk. Ao escutar aquilo, o pequeno Caim ficou apavorado e tentou se esquivar de todas as maneiras possíveis, pois ele nunca tinha imaginado que as coisas fossem andar tão rápido. Mesmo assim, o rei e o duque o pressionaram de todas as maneiras possíveis, dizendo que ele andou de mãos dadas com as garotas, e que ele inclusive dormiu com elas. E por causa disso, elas nunca iriam conseguir achar outro marido. E agora, ele tinha que assumir a responsabilidade de seus atos. E assim que o duque e o rei escutaram suas filhas dizendo que elas jamais iriam esquecer as noites que eles dormiram tão juntinhos, não sobrou nenhuma opção sequer, além de ele pedir desculpas e aceitar o casamento. No dia seguinte, o Caim foi novamente se encontrar com os deuses, já que ele queria tirar algumas dúvidas sobre seus status, já que no fim das contas eles estavam muito altos. Tão altos que inclusive o Zeus falou que o poder dele estava no mesmo nível de bestas divinas e até mesmo dragões divinos. E por causa disso, ele até mesmo poderia se tornar um semideus. Mas mudando completamente de assunto, os deuses pedem ajuda para o Caim, já que eles estavam muito entediados em seu mundo. Então eles pediram para ele trazer algum jogo ou alguma brincadeira de seu mundo antigo. E como eles são deuses, o Caim não pôde recusar. Então, voltando para a cidade, depois de correr da loja de roupas onde ele estava com sua mãe e sua irmã, ele se encontrou com a Parma, uma garotinha gato que estava ajudando a cuidar da loja de seu tio, chamada Tamanes. Então, aproveitando a oportunidade, ele já entra em sua loja e fala que quer pedir uma coisa. Ao escutar aquilo, o Tamanes ficou extremamente curioso e já perguntou o que é que o Caim queria fazer. Então, rapidamente, o Caim explicou as regras do jogo e até mesmo desenhou para ele entender. E logo em seguida, pediu para ele começar a produzir aquele jogo, e inclusive deixou uma moeda de ouro extremamente valiosa, como um investimento inicial. E com isso, um novo jogo seria lançado naquele reino. E quando o protótipo estivesse pronto, ele chamaria o Caim novamente. Isso se ele estiver vivo até lá, porque assim que ele saiu da loja, sua irmã já estava com cara de brava, porque ele tinha corrido dela, sendo que ele tinha prometido que iria ajudar ela com as roupas. Mas como sua irmã é apaixonada por ele e ele falou que ela fica bem com qualquer roupa, ela já esqueceu que estava brava, e disse que iria fazer um desfile para ele quando ele chegasse em casa. E como Caim queria continuar respirando, ele viu todo aquele desfile quietinho. Alguns dias depois, o Tamani já chamou o Caim, dizendo que o jogo tinha ficado pronto. E assim que ele chegou na loja para ver como ficou, ele ficou muito feliz com o resultado, já que era um tabuleiro exatamente igual ao de seu mundo passado, do jogo chamado Reverse. Então depois de eles jogarem um pouco, o Tamani disse que com certeza aquele jogo vai vender muito, e ele estava ansioso para produzir aquilo em larga escala. Então, indo direto ao assunto, o Caim pediu para ele produzir 2 tipos de tabuleiro, um para a nobreza que seria mais caro, e um extremamente barato que qualquer pessoa poderia comprar. E além desses 2 tipos, ele também queria que ele fizesse um banhado em ouro, que ele iria entregar para o próprio rei. E novamente, o Caim pegou várias moedas de ouro e deixou como investimento. Mas dessa vez para realmente oficializar aquele negócio, o Tamanes disse que eles precisavam fazer um contrato com o deus do comércio. E depois que o contrato tivesse feito, pelos próximos 3 anos, nenhuma pessoa poderia plagiar aquele jogo. E apenas eles poderiam vendê-lo.
poucos segundos, o rei do comércio aceitou, e o tabuleiro que estava em sua frente desapareceu. E agora quem estava se divertindo com o novo jogo eram os próprios deuses, já que no fim das contas eram eles que tinham pedido por aquilo. Voltando para sua casa, o Caim já estava atrasado para a grande cerimônia que iria acontecer. Então ele literalmente entrou e saiu de lá. E no caminho, seu pai estava dizendo que ele iria chamar muita atenção, porque afinal de contas, ele não é uma criança qualquer, e sim, um barão. E isso até mesmo deixou ele nervoso. A mesma sensação, como se ele tivesse uma prova no dia seguinte. Chegando no grande evento, ele já reconhece o nobre que tinha ido contra ele receber o título de barão, além de seu filho e seus seguidores. Andando mais um pouco, a Silk e seu pai já chamam por ele, e como ninguém sabe que eles já são noivos, eles se apresentam como se fosse a primeira vez. Mesmo assim, o Duque Eric provoca o Caim várias vezes com vários sorrisos, deixando ele muito desconfortável. Mas assim que a Silk se apresentou, mesmo sem querer, o Caim resolveu dar o troco, já que ele falou que ela estava extremamente linda naquele vestido, e ela até mesmo poderia ser confundida com uma princesa. E quem ficou envergonhado com a situação foi o Duque Eric, que inclusive falou que o Caim é muito atrevido para um garoto de 10 anos. Mas para sorte dele, seu pai o defendeu, dizendo que o tempo todo a Raine pedia para o Caim ficar elogiando ela e vendo todos os seus vestidos. Então mesmo criança, ele já estava acostumado com as mulheres. E definitivamente não parecia ter 10 anos. Depois disso, finalmente chegou a hora do rei aparecer. Ele propôs um brinde e depois disso esperou a apresentação dos filhos dos nobres. E novamente na vez do Caim, ele já elogiou a princesa Teles, dizendo que ela estava tão linda que era até mesmo de tirar o fôlego. E assim como o Duque Eric, o rei ficou desconfortável com aquilo, já que para ele o Caim era muito ousado por fazer aquilo. Mas assim que o Caim o presenteou com um jogo reverse, a braveza do rei se transformou em empolgação. Então ele disse que queria saber mais sobre aquele jogo depois do evento. Além, é claro, para falar da maneira como ele trata sua filha. E seu pai, que nem mesmo sabia daquele jogo, ficou extremamente orgulhoso de seu filho, que já estava até mesmo preparado para cuidar das despesas de sua nova mansão. E isso fez o Caim perceber que realmente tudo que ele fazia era demais para uma criança de 10 anos. E no meio de seus pensamentos, a Silk chegou, a fim de aproveitar que ele estava sozinho, e a princesa Telécia não podia participar. Mas enquanto eles estavam sentados e aproveitavam seu tempo juntos, o filho de um nobre aparece e elogia a Silk, esperando que ela fosse agarrar ele e ficar feliz com o elogio. Mas ela nem sequer abriu a boca, e apenas o cumprimentou, mostrando educação. E como Caim só ficou parado lá olhando, obviamente sobrou para ele. E os garotos já o incomodaram, dizendo que era muita falta de respeito ele não conhecer o Rabbit, pois ele era um grande filho de um barão, e seus amigos eram filhos de Visconde, ou seja, queriam a fama por tabela. Então o Rabbit desafiou Caim, dizendo que se ele pedisse desculpas, tudo ficaria bem, senão seus amigos partiriam para cima dele. Mal ele sabia que estava se metendo com a pessoa errada. Então, dando um passo à frente, o Caim disse que era ele quem tinha que se desculpar, pois seu comentário tinha deixado a Silk desconfortável e ele nem mesmo percebeu. Como o gordinho ficou intimidado, ele chamou o Caim para ir lá para fora, já que dentro daquele salão tinham muitas pessoas. E como o Caim não podia amarelar, ele e a Silk o acompanharam. E nesse momento, um grande duelo de magia começou. Ou melhor dizendo, um duelo de dança, já que os filhos dos viscondes, por mais que soubessem magia, ficavam dançando para invocá-las. E quando eles finalmente acabavam de lançar a magia, parecia até mesmo algum tipo de brincadeira. Então mesmo sem se mexer, o Caim ganhou aquela luta, já que a própria Silk se cansou daquele balé, e falou que toda aquela situação era um insulto para o Caim, já que no fim das contas, ele não era filho de um barão, e sim, o próprio barão. E além disso, ele sozinho tinha derrotado um exército inteiro de orcs. E assim que os garotos escutaram aquilo, eles entenderam a situação, se abaixaram e pediram por perdão sem parar. Tudo isso enquanto rastejavam com o rabo entre as pernas. Assim que eles foram embora, a Silk chamou o Caim de malvado, pois ele já sabia que aqueles garotos não sabiam de sua posição real. E ele fez tudo aquilo para ver no que daria, mesmo sabendo que aquilo aconteceria. Então ela disse que se ele não fosse em um encontro com ela iria revelar esse lado malvado para a princesa Teles. E nesse mesmo momento, ela apareceu perguntando que segredo eles estavam guardando. E para causar ciúmes nela, a Silk falou que o Caim chamou ela para o encontro. E esse era o segredo. Mas para amenizar as coisas, o Caim disse que também levaria ela no encontro. Só que nesse mesmo momento, o pai dela estava atrás ouvindo tudo. E novamente, disse que ele precisava conversar com Caim de homem para homem. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Não se esqueça de dar aquela olhada nos comentários. Tamo junto. Fui!